Abra sua Bíblia, por favor, e não esqueça de orar por esses homens e mulheres de Deus aí que fazem parte da rede. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías 64. É um pouquinho da continuidade do que a gente falou semana passada. É um assunto que tem um pouco a ver com o que falamos semana passada. 64. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Senhor, Eu sei que tu me eu sondas. sei que tu me sondas, Senhor. Senhor, Eu sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas, Senhor. Senhor, Eu sei que tu me eu sondas. sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, Eu sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Senhor, Eu sei que tu me eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Amém. Amém. Olhe para mim, por favor. Você possa compreender, absorver, colocar em prática e ser abençoado. Há 15 dias nós falamos a respeito da confiança em Deus, da diferença entre a fé e a confiança. Como é que se adquire confiança? É através do relacionamento, do envolvimento da pessoa para com Deus. A fé nós adquirimos pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A confiança, ela tem que ser desenvolvida, e isto quando a pessoa se envolve, se relaciona, conhece a Deus. À medida que isso vai acontecendo, ela vai desenvolvendo essa confiança. Na semana passada, explicamos que a confiança é uma questão de decisão. Bem-aventurado, diz a Bíblia, o homem que põe no Senhor a sua confiança. E explicamos que nós temos o livre-arbítrio e nós é que decidimos se vamos colocar a confiança em Deus. Pessoas colocam a confiança em tantas coisas. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, então nós temos a oportunidade de decidir, né? Não é Deus que vai decidir isso por nós, nós decidimos. Então, a partir de agora eu vou colocar toda a minha confiança em Deus. Essa decisão cabe a cada um de nós. A pessoa pode decidir, como nós falamos aqui, colocar confiança em Deus.
como ela pode decidir não confiar em Deus. Falamos sobre isso na semana passada. Hoje eu queria ler um versículo, praticamente 2. Eu não vou ler todo o capítulo, não há necessidade, porque a gente quer falar sobre um. Vamos ler Isaías 64. O profeta Isaías, falando, expressando o seu desejo para Deus, ele disse: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Até aqui, olhe um pouquinho para mim. O profeta estava expressando um desejo de que Deus se manifestasse de uma maneira poderosa para destruir os seus adversários, os seus inimigos, e favorecesse o seu povo. Então, até aqui é uma espécie de oração, porque havia muitos adversários contra o povo de Deus, e ele expressa esse desejo de que Deus se manifestasse para destruir os seus inimigos. Mas no versículo 4, esse é o principal aqui para a gente orientar, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu vou repetir: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora, olhe para mim, por favor. O profeta está falando, que Deus trabalha, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Existem muitas coisas que Deus faz, a atuação de Deus neste mundo favorece a todos, os que creem, os que não creem. Deus envia chuva sobre a terra, isso favorece a todos. Deus permite que a terra produza e favorece a todos. Então, existem muitas coisas que Deus realiza e que favorece as pessoas incrédulas e as pessoas que creem. Ele permite e faz com que muita coisa aconteça que favorece a todos. Mas aqui o profeta Isaías está se referindo ao fato de Deus operar, agir, se manifestar, especialmente em favor daqueles que nele esperam. Quando se fala que Deus trabalha em favor daquele que nele espera, não é uma espécie de atuação ou ação de Deus que favorece a todo mundo. Aqui é algo especialmente e exclusivamente para aqueles que põem nele a sua esperança. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, está se referindo a isso.
é aquele tipo de ação da parte de Deus para favorecer exclusivamente aquelas pessoas que nele esperam. Essa espera não é uma coisa inerte, não é uma coisa parada. Quando a Bíblia fala aquele que nele espera, não está se referindo às pessoas que ficam paradas, né? Porque existem muitas pessoas neste mundo que elas não fazem absolutamente nada em relação a Deus. Elas não se voltam para Deus, elas não buscam a Deus, elas não se aproximam de Deus, mas na concepção delas, elas estão sempre dizendo assim: não, estou esperando Deus fazer, eu estou esperando Deus mudar a minha vida, um dia Deus vai mudar a minha vida. E elas se iludem, porque não é assim que funciona. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera, não está se referindo a essas pessoas que vivem sem se mover em relação a Deus e que ficam esperando que Deus transforme as suas vidas. Não. Aqui a Bíblia está falando daquele que põe em Deus a sua expectativa. Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Essa espera não é uma coisa inerte, parado, na base da acomodação. Não. Está se referindo às pessoas que colocam em Deus a sua esperança, que colocam em Deus a sua expectativa. Então, ora, para que uma pessoa possa colocar a sua esperança, a sua expectativa em Deus, evidentemente que ela tem que estar confiando em Deus. Não há como colocar a expectativa, a esperança em Deus, a expectativa de que Ele vai agir, vai trabalhar, vai operar, vai se manifestar para favorecer, sem que a pessoa esteja colocando em Deus a sua esperança. Só é possível colocarmos em Deus a nossa esperança, a nossa expectativa total nele, se de fato nós estivermos fazendo aquilo que foi pregado aqui na semana passada. Se a pessoa decide colocar em Deus toda a sua confiança, se ela decide se apoiar em Deus, se fiar em Deus, se firmar em Deus, e isso depende de uma decisão, não, eu decidi confiar em Deus totalmente, eu decidi colocar em Deus toda a minha confiança. Então, quando se confia em Deus, significa que a pessoa está se fiando, se firmando, se apoiando totalmente em Deus. Então, nessas condições, é possível aprendermos a viver esperando em Deus. A Bíblia fala muitas vezes a respeito daquele que põe em Deus a sua esperança, aquele que espera no Senhor. Esse espera no Senhor nada tem a ver com um tipo de vida vivida na base da acomodação. Aí eu não faço nada e eu estou esperando que Deus faça tudo. Eu não luto, eu não creio, eu não persevero, eu não obedeço, eu não vivo a fé, eu não busco, eu não faço nada. E eu fico esperando que Ele faça tudo. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Pelo fato de colocar em Deus toda a esperança e toda a expectativa, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou perseverar, eu vou lutar. Tudo aquilo que Deus espera de mim e determina que eu venha fazer,
eu vou fazer, porque a minha expectativa, a minha esperança está nele. Então, quando se espera em Deus, isso nada tem a ver com viver de uma maneira inerte, parado. Pelo contrário, aquele que espera em Deus, ele luta, ele obedece, ele persevera, ele confia, ele procura agradar a Deus, e a sua expectativa está acima de tudo em Deus. Há uma expectativa total de que Deus está trabalhando, de que Deus vai agir, de que Deus vai operar. A expectativa maior da pessoa está em Deus. Então, o que diz a Bíblia? O profeta disse: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Não há um Deus além desse, que trabalha em favor daquele que nele espera. Então é muito importante que o cristão que de fato tem posto em Deus a sua esperança, a sua expectativa, ele tenha no coração essa convicção: Deus está trabalhando em meu favor. Deus está trabalhando em meu favor. Ou seja, existe da parte de Deus ação, atuação, operação para me favorecer, porque eu estou esperando nele. A minha expectativa está nele, a minha esperança está nele. E às vezes os cristãos esquecem disso. Até aqueles que têm posto em Deus a esperança, às vezes eles esquecem disso, ou às vezes eles não têm esse entendimento. Eu coloquei em Deus a minha esperança, a minha expectativa está em Deus, a minha expectativa acima de tudo está em Deus. Não está em mim, não está na minha força, não está nas pessoas, não está no mundo, não está nos recursos deste mundo. A minha esperança, a minha expectativa está em Deus. Eu espero acima de tudo nele. Então é fundamental que o cristão que tem colocado em Deus a sua expectativa, ele tenha dentro de si essa convicção: Deus está trabalhando em meu favor. Ele realiza coisas que favorecem a todos. O sol brilha, o sol nasce, beneficia a todos. A chuva vem, beneficia a todos. A terra produz, beneficia a todos. Então existem muitas coisas que ele faz e que favorece incrédulos e cristãos, os que creem e os que não creem. Mas de uma maneira especial, ele trabalha por aqueles que põem nele a esperança. Então, quando se tem esta convicção: poxa vida, Deus está trabalhando em meu favor, Deus está operando, agindo em meu favor, porque eu coloquei nele a minha esperança, porque a minha expectativa acima de tudo está nele. Então ele trabalha em meu favor. Então quando o cristão tem esta convicção de que Deus está trabalhando para ele, em favor dele, porque ele pôs nele a sua esperança, então isso faz uma diferença muito grande dentro da pessoa. Ela entende. O cristão que tem esse entendimento, ele compreende que, independentemente das circunstâncias deste mundo, ainda
que sejam adversas, ainda que sejam difíceis, ainda que sejam impossíveis, mas Deus, que criou todas as coisas, que trouxe à existência todas as coisas daquilo que não havia, este Deus, de um modo especial, está trabalhando em meu favor. A coisa não é vivida na dependência simplesmente do meu esforço. A coisa não depende de circunstâncias. Há um Deus trabalhando em meu favor. Então, quando se vive tendo essa consciência, esse entendimento, Deus está trabalhando em meu favor. Quer dizer, eu não estou aqui à mercê das circunstâncias. Ou eu não sou como uma folha que é arrastada pelo vento para lá e para lá e para cá e para um lado e para o outro. Não, Deus está trabalhando em meu favor. Isso faz uma diferença grandiosa dentro da pessoa, porque muitas das vezes cristãos, eles veem as circunstâncias, as aflições que o mundo apresenta, as lutas, as adversidades que o mundo apresenta, e às vezes dentro deles, eles pensam assim, é como se eu fosse uma folha, e se o vento arrasta para lá, eu vou para lá, se o vento arrasta para cá, eu venho para cá, se o vento puxa para lá, eu vou para cá. Às vezes eles se perdem no meio das circunstâncias, adversidades, das lutas que o mundo apresenta, e agem como se fosse uma folha que, dependendo da onde, para onde o vento soprar, eles são arrastados. E não é assim. E não funciona assim. Quem colocou e quem coloca em Deus a sua esperança, coloquei nele a minha esperança. A minha expectativa, acima de tudo, está nele, firmada nele. Este Deus está trabalhando em meu favor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é o que cabe a mim fazer? Primeiramente, em relação a Deus, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso obedecer, eu preciso buscá-lo, eu preciso me envolver com Ele, eu preciso perseverar na minha fé, eu preciso fazer a minha parte. Não tenho que viver aqui de braços cruzados, parado, esperando que Ele faça tudo, e eu não tenho que fazer nada. Não tem nada a ver com uma vida inerte, parada, acomodada. Existe uma parte que cabe a nós fazermos, que tem a ver, acima de tudo, com a nossa vida com Ele. Mas, se a esperança está em Deus, coloquei nele a esperança. Ele está trabalhando em meu favor. O diabo não é Senhor na minha vida, tá certo? É Senhor na vida de muita gente. O diabo é Senhor na vida de muita gente. Na minha, não. As circunstâncias deste mundo prevalecem e destroem muitas pessoas. Mas, na minha vida, não. Eu não estou e nem sou como uma folha que é arrastada de um lado para o outro pelo vento. Existe um Deus verdadeiro que trabalha em meu favor. Você tem isso dentro de você, a sua maneira de ver as coisas mudam, a sua fé aumenta, a sua convicção em Deus aumenta, a sua firmeza para enfrentar as lutas que o mundo apresenta, as circunstâncias, as adversidades que o mundo apresenta, é diferente. Porque você sabe que, acima de tudo, Deus está trabalhando em seu favor. E isto para aqueles
que puseram nele a esperança. Então, é diferente. Então, é diferente quando você, o cristão, entende, tem essa consciência. Puxa vida, Deus está trabalhando em meu favor. Não é porque eu sou inteligente demais, mais esperto, ou porque eu mereço. É porque eu decidi esperar nele. Eu decidi colocar nele toda a minha expectativa. A minha esperança, a minha expectativa está acima de tudo nele. Então, quando o ser humano decide, quando o cristão decide, a pessoa decide pôr nele a esperança, então agora ele passa a atuar, a agir de um modo especial em favor daquela pessoa. Ela não merece nada, mas ele decidiu assim. Ele decidiu trabalhar, não só de um modo geral em relação ao seu povo, o povo que espera nele, mas ele trabalha em favor daquele que põe nele a esperança. Então é importante a gente entender. E quando se fala, Deus trabalha em favor daquele que nele espera, nada tem a ver com pessoas acomodadas. Nada tem a ver com pessoas que vivem acomodadas no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus. Nada a ver. Isso significa que a pessoa, ela decidiu colocar nele a sua esperança. Ela espera nele. A expectativa dela maior está onde? Em Deus. Acima de tudo, em Deus. Isso não é uma coisa teórica. O coração espiritual dela espera acima de tudo em Deus, expectativa de tudo, acima de tudo está nele. Então eu saio, esta pessoa sai de uma condição e entra numa outra condição. Ela pode enfrentar lutas, vai enfrentar. O mundo é de lutas, de aflições, de adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então tem lutas, tem adversidade, mas você não está como uma folha que soprou para lá, arrasta para lá, soprou para cá e arrastar. Não estou assim. Tem um Deus trabalhando em meu favor. Não mereço, não tenho mérito para isso, mas porque eu decidi colocar nele a esperança, ele então se dispõe a trabalhar em meu favor. Então você não vai viver como aquele cristão que ora, recebe oração, conhece a palavra de Deus, mas vira e mexe, ele age como se ele fosse uma folha que, se arrastar para lá, ele fica com medo de ser arrastado para lá, com medo de ser arrastado para lá. Parece que não há um comando na vida deles. Parece que a vida deles está sem um comando. Parece que não há um Deus poderoso no controle das suas vidas. E às vezes vivem desesperados, às vezes mostram desesperança, às vezes mostram desânimo total, às vezes mostram descrença, às vezes se abatem e permanecem abatidos diante das lutas, porque parece que eles estão como um barquinho pequenininho que está no meio do oceano e as ondas arrastam para lá, depois arrastam para cá, vem um vento, arrasta para lá, e eles agem assim como se, parece que eu sou um barco pequenininho no meio do oceano, que é arrastado de um lado para o outro. Não. Quando se tem a esperança em Deus, ele passa a trabalhar
em favor daquela pessoa. Deus está trabalhando. A se enfrentar lutas, adversidades, circunstâncias contrárias, mas eu tenho a garantia de que Deus está trabalhando em meu favor, porque Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Isso faz uma diferença grandiosa dentro da pessoa. Você vai enfrentar as lutas de uma maneira diferente. O temor em relação às adversidades se torna mínimo, quase nada. As incertezas vão desaparecendo, você passa a ter uma segurança dentro de você, porque Deus está trabalhando. Vou fazer a minha parte com Ele, vou procurar agradá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, buscá-lo, servi-lo, mas eu não sou nenhuma folha arrastada pelo vento para lá e para cá, e também não sou um barquinho que as ondas empurram para lá, o vento joga para lá e fica lá e ele não tem um rumo. Não é assim que funciona. Mas aí o que se tem que fazer? Analisar. Colocou toda a esperança em Deus? A expectativa está em Deus acima de tudo? Ou tem colocado a expectativa em outras coisas? Não. Eu estou esperando em Deus acima de tudo. A minha expectativa maior é Deus. Então você vai, não é que você está, a pessoa está isenta de enfrentar lutas. Vai enfrentar lutas, vai enfrentar circunstâncias contrárias, porque o mundo é de aflições. Mas você vai levantar de manhã e você tem dentro de você a certeza: Deus está trabalhando em meu favor. Você vai dormir, você tem certeza: Deus está trabalhando em meu favor. Quer nos momentos de lutas, quer nos momentos favoráveis, a convicção é a mesma: Deus está trabalhando em meu favor. Por isso que é importante, não só por isso, mas é muito importante que o cristão tenha consciência de como ele está espiritualmente, né? Decidiu confiar em Deus realmente, ou ainda está confiando no dinheiro, na sua posição, nos seus amigos, no seu título, nos bens que tem? Está colocando a confiança acima de tudo em quem? Não, eu decidi confiar em Deus. Confiar quer dizer se apoiar, se firmar, se fiar. Agora que eu estou confiando, me fiando, me firmando em Deus, eu tenho condições de colocar toda a minha esperança nele, toda a minha expectativa nele. É como se abrisse uma porta agora, para que ele comece a trabalhar em seu favor. O outro decidiu pôr em Deus a esperança. Então agora eu trabalho, é assim que funciona. Eu passo a trabalhar em favor dessa pessoa. Tem muita coisa que eu faço, é assim que Deus faz. Muita coisa que Ele faz que favorece a todo mundo, incrédulos e cristãos. Muito bem. Mas tem ações, manifestação, operação da parte de Deus, que elas não vão acontecer com todo mundo, em favor de todo mundo. Elas só vão acontecer em favor daquele que pôs nele a esperança. Está dando para entender, sim ou não? Sim ou não? Então, se você diz, eu estou fazendo isso, eu posso dizer que eu sou aquele tipo de pessoa que nele espera.
Eu aprendi a colocar em Deus toda a minha expectativa, toda a minha esperança. Então lembre-se disso, que Ele está trabalhando em seu favor. Mesmo que hoje você esteja enfrentando 1000 dificuldades, mesmo que hoje você esteja enfrentando muitas adversidades, impossibilidades na sua vida, situações que aos seus olhos parecem impossíveis, Deus está trabalhando em meu favor. Ele está acima dessas situações ou não? Ele está acima das suas lutas, das suas adversidades, das suas aflições? Ele está acima de tudo. Ele está trabalhando em meu favor. E isto faz uma diferença muito grande. Então, se você colocou nele a sua esperança, coloquei nele a minha esperança. Não viva com essa mentalidade ou esse tipo de crença que é como se a sua vida fosse uma folhinha. Eu sou uma folha. Se o vento arrastar para lá, eu vou. Se o vento arrastar para cá, eu vou. Eu sou uma folha. Vivo numa insegurança tremenda porque eu fico com medo das circunstâncias deste mundo. Não. Você tem que fazer o contrário. Você tem que entender que Ele está na direção da sua vida. E Ele, além de estar na direção da sua vida, Ele vai trabalhando em seu favor, até das circunstâncias contrárias, até das adversidades. Ele tem condições de favorecer você através daquilo, porque Ele é Deus. Amém? Deixa eu ler rápido aqui alguns versículos. Salmo 25, versículo 3. Com efeito, está falando de um efeito, de um resultado, de uma consequência. Salmo 25, versículo 3. Com efeito, dos que em ti esperam, pois nele a esperança, a expectativa, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Tá certo? Então, com efeito, dos que esperam em ti, dos que colocaram em ti a esperança, a expectativa, nenhum será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Salmo 33, versículo 20. Nossa alma espera no Senhor. A expectativa está em Deus. Nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nossa alma espera no Senhor. Salmo 37, 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 38, 15. Pois em ti, Senhor, espero, minha expectativa está em ti. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Amém? Pois em ti, Senhor, espero, e tu atenderás, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Isaías
capítulo 40. Isaías 40, versículo 28. Gravei um vídeo ontem e falei para as pessoas, inclusive leem esse capítulo que é extraordinário. Eu quero ler um pouco, porque é extraordinário. Eu vou ler tudo aqui, tá bom? Tá bom ou estão com pressa? Vamos ler aqui os mais importantes, veja onde começa e como termina. Isaías 40, 12 fala da majestade de Deus, a sua grandeza, né? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele, Deus, é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem comparareis? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande, força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É o povo de Israel, olhe para mim, por favor. Com toda a grandeza de Deus, né? Nos momentos difíceis, como é que eles, qual era a mentalidade deles? Pô, Deus não está nem olhando para a gente, Deus esqueceu da gente, Deus nem se importa com a nossa situação. Esse é um tipo de mentalidade que não abençoa. Então Deus fala, o profeta fala da grandeza de Deus. Ele é o Deus que ordena as estrelas, elas saem, quando ele chama, elas voltam. As nações são como um pingo que cai de um balde, as ilhas como um pó fino que se levanta. A quem comparareis a Deus? E ele vai falando da grandeza de Deus. Depois ele fala assim: levantai ao alto os olhos. Olha para a grandeza de Deus. Olhe para a grandeza de Deus. Por que vocês dizem, o meu caminho está encoberto, desapercebido, tal, como se Deus os deixou como se fosse um negócio esquecido? Depois, então, versículo 28, ele diz: não sabes, não ouvistes,
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando, olhe para mim, a esperança está em Deus, a expectativa da pessoa acima de tudo é Deus. Além dele trabalhar em favor dela, já é muita coisa. Oh, Deus está trabalhando em meu favor. Esta pessoa tem condições espiritualmente de estar sempre se renovando. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as forças. Renovam as forças. Está se falando de força espiritual. Pois a minha esperança em Deus, além dele estar trabalhando em meu favor, além dele prometer que eu não serei envergonhado, além dele prometer isso, prometer aquilo outro, tem um monte de promessas para quem espera em Deus, muitas promessas. Eu tenho condições de renovar as minhas forças, espiritualmente falando. E a Bíblia diz: renovam as suas forças e sobem com asas como águia. Não é que a gente voa, eu nunca voei, só se for de avião, assim, você vai voar. Aqui ele está dizendo que nós, porque colocamos em Deus a esperança, nós temos condições de ter a nossa força espiritual renovada, e nós temos condições de nos colocar, ficar acima dos obstáculos, acima das adversidades. Quando a Bíblia diz eles sobem com asas como águia, é porque a águia não é qualquer pardal que vai fazer isso, não é qualquer pássaro que vai fazer isso. A águia, ela consegue voar, e ela consegue chegar acima das mais altas montanhas. Então o profeta está querendo dizer: ó, se você pôs a esperança em Deus, além dele trabalhar por você, a Bíblia diz, além dele trabalhar por nós, além dele nos fazer várias promessas, nós temos condições de ter as nossas forças renovadas, e nós temos condições, por causa dessa renovação espiritual, porque eu coloquei a minha esperança em Deus, de estar sempre acima dos obstáculos, das adversidades. É como se fosse uma águia que consegue subir e ficar acima dos obstáculos, das montanhas. Tem lutas, tem adversidades. Uma coisa é você enfrentar as lutas e adversidades se sentindo acima delas, porque você crê, porque você espera em Deus, porque está trabalhando por você, porque você se renovou espiritualmente. Outra coisa é você estar enfrentando as lutas se sentindo debaixo delas. Eu estou lá no chão e elas estão em cima de mim, me massacrando. Por isso, inclusive, né? Por isso, muitas das vezes, cristãos, às vezes emocionalmente, às vezes emocionalmente eles vivem no chão. Emocionalmente eles vivem no chão, prostrados, porque tem as lutas, é um mundo de lutas, tem lutas. Deus abençoa, responde, tem milagres, vitórias, sim, mas é um mundo de lutas. Nós não vivemos Jesus não disse, ó, vocês vão viver 365 dias só de vitórias e milagres, ele não falou isso. Ele disse, não, o mundo vocês vão enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é um estado de espírito. Tem de bom ânimo porque eu venci. Quer dizer, vocês vão enfrentar lutas, mas vocês não têm que viver aí derrotados, caídos, prostrados no chão, como se estivesse debaixo de uma montanha, a montanha na sua cabeça e você lá
debaixo dela. Não. Então, quando se diz, renovam as suas forças, sobem com asas, como águia. Por quê? Porque a águia consegue chegar lá em cima e se colocar acima das montanhas. Espiritualmente, significa que nós, por causa da condição espiritual, por causa da decisão de colocar em Deus a esperança, aí nós conseguimos renovar as nossas forças e nos colocarmos acima das lutas. Tem essa luta aqui, tem aquela ali, tem aquela adversidade ali, mas eu não estou massacrado diante delas ou debaixo delas. Você espiritualmente se sente acima das suas lutas. Essa coisa só vem de Deus, só vem para aqueles que põem nele a esperança. Se a esperança não está em Deus, não dá. Tem cristãos que vivem prostrados emocionalmente, vivem baqueados emocionalmente, vivem como se estivesse carregando uma tonelada todos os dias nas costas. Todos os dias uma tonelada nas costas, um caminhão nas costas, acorda com um caminhão nas costas, levanta de manhã com um caminhão nas costas, caminhão nas costas. É assim que muitos se sentem. Por quê? Porque é preciso renovar as forças espiritualmente, e essa renovação ela só vem com Deus. Põe a esperança nele, renovam as forças. Eu vou só repetir, mas os que esperam, não está falando de todo mundo, não está falando de alguém que só frequenta a igreja e vem só por vir na igreja, não, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e se fadigam. Você prossegue firme na sua vida, porque as suas forças espiritualmente elas vão sendo renovadas. Você vem no culto, fundamental vir, né? Na reunião, fundamental congregar. Você tem a oportunidade de renovar as suas forças numa reunião, como é a reunião de domingo, de quarta-feira, enfim, é uma reunião, tudo bem, mas lá no seu dia a dia, você tem que renovar suas forças. O pneu está querendo arriar, você tem que dar uma calibrada nele. É isso aí. Como? Com Deus, buscando a Deus, buscando a renovação espiritual. Aí você tem lutas, tem adversidades, mas você sabe, estou acima delas. Não é que eu sou fortão, inteligente demais, é porque com Deus eu consigo renovar as minhas forças, e isso é fundamental, porque uma coisa é você viver, renova as suas forças, se sente acima das lutas, tem lutas, mas você vai renovando suas forças e vai agindo, e Deus está trabalhando, e você vai prevalecendo. Outra coisa é segunda-feira, pneu arriado. Terça-feira, montanha nas costas. É na verdade. Quarta-feira, pneu arriado. Quinta-feira, montanha nas costas. Como é que está? Pô, estou com a montanha nas costas. Alguém fala, e como é que você está? Pô, estou pneu arriado. E pneu arriado e montanha nas costas, pneu arriado e montanha nas costas. Aí fica difícil. Porque você tem, todos nós temos um corpo, sim ou não? Físico. E esse corpo físico, ele vai acabar respondendo ou não? Sim ou não? Pneu arriado hoje, montanha nas costas amanhã. Pneu arriado, montanha nas costas. O corpo físico
não suporta, ou não? É ou não é verdade? É. Então tem muitos cristãos que eles precisam lembrar-se disso. Primeiro, se decidiu confiar em Deus, toda expectativa nele, Deus está trabalhando em meu favor. Eu não mereço, isso já faz uma diferença muito grande, muito grande. Você acordar e falar assim, pô, tem luta, mas Deus está trabalhando por mim. É uma diferença muito grande. Aí você tem emoções, sentimentos, está na alma. Uma situação aqui, outra situação ali, quer desanimar, quer. Ou você se renova. Espiritualmente tem as lutas, mas você se sente acima delas. Isso é diferente. É diferente de viver pneu arriado e montanha nas costas. Pneu arriado e montanha nas costas. Só falta alguém perguntar o que o bispo pregou semana passada. Ele falou sobre pneu arriado e montanha nas costas. Não, a pregação não é montanha nas costas nem pneu arriado. A pregação é que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. A pregação é essa. O pneu arriado é só um exemplo. Então nós vamos orar. Se você já, olha, eu tenho posto em Deus toda a minha esperança. Talvez você esteja esquecendo dessa coisa tão grande que diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está precisando falar, pô, eu não sou uma folha que é arrastado para lá e para cá. Talvez você esteja esquecendo que é preciso se renovar espiritualmente. Às vezes a pessoa, você fala assim, vai lá. Preocupação daqui, desespero daqui, ansiedade lá, não sei o que aqui, pneu arriado, montanha nas costas, preocupação, ansiedade, você fala assim, vai lá onde? Vai lá falar com Deus, vai lá ficar 20 minutos lá com Deus, larga tudo, vai lá, vai orar, vai falar com Deus e tal, vai buscar uma renovação, vai calibrar o pneu. Não é no posto, é outro. É o pneu espiritualmente, vai lá calibrar. Estou passando por um monte de luta, eu tenho que calibrar 34, bota 34, não tem problema. Mas anda com o pneu cheio. Outra coisa é andar com o pneu arriado, não vai. Quem pode fazer isso, quem tem que fazer isso é você. Não tem condições de fazer. A gente pode orientar, manda uma mensagem para abençoar, enfim, vai ajudar a abençoar, mas quem tem que buscar a renovação espiritual é a pessoa. Amém? Então você que entrou, inclusive hoje, com o pneu bem arriado, né? Lembre-se disso. Entrei aqui com a montanha nas costas, lembre-se disso. Vamos falar com Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor. Deu para entender tudo? Sim ou não? Sim ou não? Feche os olhos, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Quer deitado, quer andando. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que Tu me sondas.
me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Feche os olhos, por favor, para que você se concentre melhor. Fale com Deus. Eu não sei se você já colocou em Deus toda a sua esperança. Nele você tem esperado acima de tudo. Se fez, lembre-se que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você ainda não colocou nele toda a sua esperança, você precisa tomar esta decisão, porque as ações, as manifestações da parte de Deus, de modo especial, é para quem nele espera. Quem não espera nele não pode esperar também que ele trabalhe por eles. Ele não trabalha por todos. Ele trabalha de modo especial por quem nele espera. Quando ele vê que nós estamos esperando nele, nossa expectativa principal está nele, ainda que os nossos olhos físicos não veem, mas Ele está trabalhando por nós, aleluia. Ele está trabalhando não só de um modo geral pelo seu povo que nele espera, mas individualmente Ele está trabalhando por quem nele espera. E quando Deus trabalha por alguém, em favor de alguém, a vida desta pessoa não é como uma folha que vai sendo arrastada de um lado para o outro. Ela não está indefesa, fragilizada, dependendo para onde o vento vai soprá-la e arrastá-la. Muitos cristãos esquecem disso. Deus trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Faça a sua oração. Converse com Deus. Converse com Deus. Fale aquilo que você sente, entende. A necessidade de dizer, de falar. Está escrito que quem espera em Deus tem as forças renovadas. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como a águia, correm, caminham, não se cansam nem se fadigam.
Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, e envolva os que estão orando, falando contigo, te buscando de todo o coração. Quantos esperam em ti, mas esquecem de que o Senhor está trabalhando por eles. E às vezes se procedem como se as suas vidas estivessem à mercê das trevas, das circunstâncias. Se sentem como se fossem uma folhinha arrastada de um lado para o outro, um barquinho que é arrastado pelas ondas e ventos e não tem um rumo, uma direção. Fale com eles, meu Deus. Fale com aqueles que têm posto em ti a esperança de que o Senhor está trabalhando em favor deles. Venha ensiná-los e ajudá-los a ter as suas forças renovadas. Renova, Senhor, as forças. Esta pessoa que entrou aqui abatida, desanimada, triste, insegura, ou se sentindo como se estivesse carregando uma montanha nas costas. Venha ajudá-la a renovar as forças. Venha e faça, Senhor, cumprir a sua palavra, que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O Espírito Santo abençoe. Levante aqueles que estão caídos, abatidos, se sentindo fragilizados, ou com o seu direito encoberto, com as suas lutas esquecidas por parte do Senhor. Venha, ó meu Deus, e vivifica esta palavra dentro deles. Transforma em rema no coração deles esta palavra que diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Nós te glorificamos. Agradeça. Agora o adore, o exalte. Louve, adore a Deus. Porque Ele, além de ter dado o seu único filho para morrer por nós, nos trazendo vida eterna, além de nos conceder o seu Espírito, a sua presença, Ele ainda trabalha em favor daqueles que nele esperam. A vida de quem espera nele não é e nunca será como uma folha arrastada pelos ventos, como um barco arrastado pelas ondas e ventos. A vida daqueles que nele esperam tem a seu favor suas ações, manifestações do seu poder. O diabo não é o senhor da vida daquele que espera
As circunstâncias não são e não serão donas da vida daqueles que esperam no Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Deus. Desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, aleluia, que trabalha em favor daquele que em ti espera. Oh, engrandecido seja o nosso Deus. Adore-o de todo o seu coração, agradeça. Não estamos sozinhos nem desamparados, pelo contrário, além de estar conosco, com aqueles que estão com Ele, Ele trabalha e está trabalhando em nosso favor. Engrandecido o nosso Deus, exaltado é o nosso Deus, esse Deus que conhece todas as coisas, este Deus que antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, Ele já sabe o que vamos falar. Este Deus fiel, o nosso direito não está encoberto, nem as lutas, aflições, objetivos, sonhos estão desapercebidos, pelo contrário, Ele é Deus e dá atenção às mínimas coisas que fazem parte da vida daqueles que estão esperando nele. Nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome, meu Deus. Seja glorificado, conceda ao teu povo a tua presença, conceda ao teu povo a tua presença, nos abençoe poderosamente, quer deitado ou quer andando, Ele está conosco, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós te glorificamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Quer deitado, quer andando, sabes? Glória a Deus, glorifique a Deus, tenha no coração
a certeza de que Ele é fiel, de que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Que a tua presença, meu Deus, envolva cada pessoa que te busca nesse instante, que te adora, que te agradece, que te glorifica, que confessa, crer que o Senhor está trabalhando em seu favor, que confessa e crê que o seu direito não está encoberto, nem o seu caminho desapercebido. Oh, nós te glorificamos, nós te exaltamos aqui. O Espírito Santo abençoe cada uma dessas pessoas. Revela Jesus aos que não conhecem. Batiza Jesus com teu Espírito aqueles que te amam, que te adoram, que te glorificam. Nós te glorificamos aqui, através das nossas vidas. O Senhor seja glorificado e seja exaltado. Diga: nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.